que eu falei sobre a inveja, mas não falei sobre a caridade. Você tem razão. Eu achei um tanto desnecessário gastar um tempo grande com a caridade, porque a caridade acho que é autoexplicada. Boa tarde, Carlos Félix. Enquanto que a inveja quer que você perca aquilo que você tem, a caridade dá o que tem para a pessoa que acha que está necessitada. Então achei melhor passar por cima desse tópico. Tinha conotações, mas de uma maneira geral, passando por cima desse tópico, para nós adiantarmos aqui gula e temperança. Mas eu gostei de você prestar atenção, Malu. Obrigado. Está ligada. A caridade não é um antídoto. O invejoso continua invejoso. A caridade é a virtude oposta à inveja. Você ser generosa, dar coisas para as pessoas. Um bom lembrete aí. Por favor, cliquem nessa asa delta que está embaixo da tela e vai aparecer o nome dos seus contatos e vai aparecer lá enviar. Vocês enviem para ele que eles vão ter acesso a essa live que pode ajudá-los. Ajudá-los a ele, vai contando ponto para mim aí no Instagram também. Ajuda muita gente. E hoje, gula e temperança, que é o assunto do dia, do pecado do dia, né? A gula não se refere apenas à comida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com detalhes. Bom, vamos começar o nosso assunto, que o assunto é vasto. A palavra gula vem do latim e significa literalmente garganta. Daí garganta, engolir, está tudo correlacionado no latim. O significado da gula toma também a forma de voracidade, o que é o desejo insaciável por comida, mas também está ligado a qualquer outro desejo insaciável. Então a voracidade ou a gula não estão vinculados apenas à comida, sim àquela esganação por algumas coisas. Do ponto de vista alimentar, é o apego excessivo a boas iguarias, segundo está no dicionário Aurélio, ou ainda excesso na comida e na bebida. Ela é controlada, a gula, pela virtude da temperança. A gula não se resume apenas a comer muito, ela vai além disso. Ela pode ser encarada como um comportamento over, excessivo, que se manifesta em decorrência de uma insatisfação em vários planos da vida, como, por exemplo, o emocional, sexual, social, financeiro, etc. Como é que começa essa gula alimentar? Uma criança, quando está recém-nascida, quando está com algum desconforto, ela chora. E o que a mãe faz? Dá o seio para ela. Ela pode estar com frio, solitária, está confusa, está assustada, e a mãe vai lá e toma o seio para ela. E a criança se sente bem novamente. Então a criança vai associando a alimentação ao carinho, ao aconchego, à proteção. E assim nós vamos nos condicionamos a encontrar conforto na comida, mesmo quando não sentimos fome. Você está triste, come, está alegre, come, você faz um montão de coisa que te leva a comer, que não é a fome. Quando estamos angustiados, comemos. Quando você está com tédio, você vai toda hora na geladeira para ver se surgiu alguma comida nova gostosa lá. É isso daí. Quando estamos tristes também nós comemos. O problema é que a comida só é solução para a fome. E a gula começa quando deixamos de ter fome, ou comemos mesmo sem nenhuma fome. Boa tarde, Rodrigo Pego, Dr. Rodrigo Pego, Ana Colucci, pessoal que está chegando, boa tarde a vocês. Obrigado pela presença. Então, gente, a gula começa quando nós deixamos de ter fome. O fato é que comer é necessário para a sobrevivência.
Comer não é pecado, mas a gula sim. Acabou de entrar agora o Márcio, meu filho. Márcio, eu perguntei ao pessoal aí o que eles estavam achando do som que você me trouxe lá dos Estados Unidos, do microfone. Todo mundo está dizendo que o som está ótimo. Quero a tua opinião também. Estou estreando agora o microfone, esse microfone aqui de lapela. Como é que nós vamos estabelecer o limite entre o que seja alimentação saudável e a gula? A igreja coube a cobrança do comer sem prazer, evitando o culto dos sentidos que poderia levar à degradação. Pô, a igreja atrapalha qualquer barato aí, né? Consta que São Francisco de Assis temperava com cinzas a sua comida para eliminar qualquer vestígio de sabor. Pô, ô São Francisco, com cinza, uma farofa tudo bem, uma pimenta baiana daquelas boas, mas temperar com cinza? Nos mosteiros beneditinos, por sua vez, havia regras bem claras sobre a quantidade exata de comida que cada um podia ingerir. Nada que chegasse perto das chamadas anoréxicas sagradas, como as Santas Catarinas de Siena, Santa Clara de Assis e Santa Verônica, que em seus jejuns exagerados chegaram a ser advertidas pelos membros do clero para não incorrer no perigo da soberba, do heroísmo de tamanha penitência. Elas estavam se matando aí de fome. Trechos da Bíblia que celebram o alimento que vem do trabalho, mas condenam o excesso e lembram que a comida precisa ser compartilhada. A gula costuma aparecer relacionada à luxúria, por serem, no entendimento da igreja, pecados afins. O comportamento daqueles que cometem esses pecados tem algumas semelhanças. Ambos são compulsivos, sexo e comida, e as pessoas se viciam num prazer muito momentâneo. A luxúria e a gula também são dificilmente resistíveis. É difícil você resistir, né? Às vezes, para renunciar às fantasias sexuais, a pessoa acaba se enchendo de chocolate. A gula é compensatória e primitiva. O prazer oral é o primeiro prazer que a gente experimenta, o que torna difícil resistir. E também é um recurso para abafar as nossas frustrações, os nossos maus humores, nossas angústias. Traz a sensação de conforto, porque, como já foi dito, lembra a amamentação e o aconchego do peito materno. De certa maneira, a gula também pode ser comparada à cleptomania. A pessoa que rouba não porque precisa roubar, mas porque tem prazer naquele ato de roubar. O cleptomaníaco, ele rouba alguma coisa que ele às vezes joga fora. Não é pelo valor material, valor monetário da coisa, é pelo prazer de roubar. E assim também acontece com a gula. A pessoa come pelo prazer de comer, pela satisfação, pelo vício e não só por necessidade. Bernadette diz: invenção dos homens, Jesus não quer nada disso. Acredito que sim, não são os deuses, não são os grandes guias religiosos, não, são os padres, os sacerdotes, os rabinos, os pastores que começam a criar essas regras. Regina, um beijo para você que está chegando agora. E a felicidade, gente, é uma estação intermediária entre a carência e o excesso. Comer demais, comer de menos. Isso daí que é o equilíbrio. O equilíbrio sempre está no meio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí. Estão pedindo para participar visualmente da live. Não dá. Dá confusão. Já tentei, infelizmente não dá certo, Marcos. A virtude oposta à gula é a temperança. Essa palavra temperança vem do latim temperare,
que significa misturar corretamente, ser moderado, regular. Resumidamente, denominamos temperança como a característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades, instintos. A Fabi diz que a tal fome emocional a fome não é nutricional nesse caso. A gente vai para a esganação, passou para a gula. A gente come sem fome. Então, voltando aqui, quando se fala em equilíbrio, não significa extinção das vontades, mas descobrir a medida certa dos mesmos. Ficar sem comer é uma bobagem enorme, é um suicídio. A virtude que protege e controla os excessos é a temperança. Um termo similar à temperança é moderação. Ela se relaciona com o controle dos desejos, dos impulsos, das necessidades. A pessoa não reprime suas vontades, logo tem consciência de esperar o melhor momento para satisfazê-las. O Márcio diz aqui que quando vamos ao buffet de comida liberada, comemos como se não houvesse amanhã. Reação primitiva do cérebro porque precisa de estoque de comida? No passado foi, hoje já não sei. Hoje é gula mesmo, economia. A Luísa pergunta se a gula faz parte das compulsões. Malu, tem dois chamam transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são basicamente dois. Anorexia, que é comer de menos. A pessoa tem uma distorção da autoimagem. Ela sempre se acha gorda, por mais magro que esteja. Está um cadáver, até uma caveira. Ainda continua se achando gorda. Anorexia. E a bulimia, que em latim é fome capaz de comer um boi. É aquela pessoa que come e depois procura botar para fora. Botar para fora tomando laxante, diurético, vomitando. Ambas são perigosas, podem levar à morte. Então é uma compulsão, sim, quando entra no caso da bulimia. A temperança não se trata de não desfrutar a comida, nem desfrutar o mínimo possível. Isso não seria nem virtude, seria uma tristeza. Não temperança, mas ascetismo, aquela característica que o autocontrole estrito do corpo e do espírito é um caminho em direção a Deus. É um conceito religioso que eu não recomendo a gente encontrar Deus por esse caminho, não. Você se privar de tudo. A Heloísa Dantas diz que sempre se sente gorda. Heloísa, de gorda você não tem nada. Né? Não tem nada. Mas se você realmente se sente gorda, há uma distorção da tua autoimagem. Você poderia fazer, para tirar a dúvida, índice de massa corporal. O que é? Dividir a tua altura dividir o teu peso pelo quadrado da tua altura. Aí vai dar um número X lá. Aí depois você me mostra esse número que eu te digo se você está gordo ou nada. Até porque, gente, a balança engana. A balança dá o teu peso, mas ela não separa o peso de músculo e o peso de massa magra. Por exemplo, Mike Tyson ele era muito pesado e tinha pouca gordura. Vamos lá. Uma pessoa sábia usa as coisas e tem nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, que é o ponto que você não tem mais prazer. A temperança é o contrário do fastio, ou aquilo que leva a ele. Não se trata de desfrutar menos, e sim desfrutar melhor. A temperança, que é a moderação nos desejos sensuais, também é a garantia de desfrutar o mais puro ou mais pleno. É um gosto esclarecido, dominado e cultivado. Se você vai para uma orgia sexual, você entra no fastio.
Sabe, a tua satisfação no início é grande, depois, à medida que você vai ficando satisfeito e vai continuar com aquilo, aquilo enjoa. A comida que você mais gosta, você imagina, você comer todo dia aquela comida, ou comer muito daquela comida numa vez só, vai te enjoar. Isso é um fastio. Com a moderação, com a temperança, nós ficamos senhores dos nossos prazeres, em vez de escravo deles. Que prazer deve ser fumar quando você não precisa fumar, não tem um vício de fumar? Beber quando você não é prisioneiro do álcool. Fazer amor quando não somos prisioneiros do desejo. Tem se viciado em sexo, sexo compulsivo. Prazeres mais puros, porque são mais livres. Mais alegres, porque são mais bem controlados. Mais serenos, porque são menos dependentes. A Malu diz que tem que sair da mesa com a sensação de que ainda há espaço para mais comida. Não sei se eu concordo 100% com essa frase. Você tem que sair satisfeita, não abarrotada. Então, se você estiver abarrotada, não é muito legal. Se você sair plenamente satisfeita, sem fastio, sem fome, eu acho que é o ponto de equilíbrio é por aí. A pessoa que não tem a temperança, que é chamada de intemperante, é um escravo, subjugado ainda por transportar em toda parte o seu amo, o seu senhor com ele, que é essa compulsão que ele tem. Prisioneiro do seu corpo, prisioneiro dos seus desejos ou de seus hábitos, prisioneiro da sua força ou da sua fraqueza. O filósofo Epicuro dizia, Epicuro, Grécia Antiga, 2.500 anos mais ou menos, ele dizia: que felicidade comer quando se tem fome. Que felicidade não ter mais fome quando se comeu. E que liberdade só está submetida à natureza. Então, Malu, essa frase do Epicuro que eu vou repetir, eu acho que dá a medida certa. Que felicidade comer quando se tem fome. Que felicidade não ter mais fome quando já se comeu. E que liberdade só está submetida à natureza. Eu acho que esse é o ponto ideal. Eduardo, meu irmão, chegou aí. Ele devia estar fazendo um lanchezinho, mas chegou atrasado, né, Eduardo? Nós estamos falando da gula e da temperança. O filósofo Sêneca, que viveu também há alguns milhares de anos, disse: depois de nos precavermos contra o frio, a fome e a sede, tudo mais não passa de vaidade e excesso. Sêneca. Tudo na dose certa está ótimo. Passou desse ponto, vai estragar. Ser temperante é poder se contentar com pouco. Mas não é o pouco que importa, gente. É o poder e é o contentamento. E quem sabe se contentar está sempre saciado. Isso são palavras do taoísmo. Quem sabe se contentar está sempre saciado. Você comeu o suficiente, está saciado, está contente. Bebeu o suficiente, está saciado, está contente. Não passou do ponto. Agora imagine o drama do Dom Juan, que precisava de tantas mulheres. Imagina o alcoólatra, o drama dele, que precisa beber todas. Pobre glutão que precisa comer tanto. Quando eu trabalhava lá no Spa Maria Bonita, da Tânia Alves, tinha um cidadão do Espírito Santo, não vou dar o nome dele, ele comia, quando ele ia no restaurante Aquilo lá da cidade, ele já era proibido de entrar. O dono pedia para, até conhecê-lo bem, o dono chegava lá pelas tantas e falava assim: meu amigo, por favor se retire, você não precisa pagar mais nada não, mas não volta mais aqui. Porque ele dava prejuízo, ele comia que nem um monstro. Ele tinha quase 200 quilos, ele comia um panelão de arroz com 36 ovos. Vocês imaginam o tamanho do panelão de arroz. Esse daí era um voraz. Aí ficou não sei quantos meses lá no Spa. Depois eu não tive... Ele saiu do Spa bem mais magro. Aí ele fez uma cirurgia para tirar aqueles babados de banha que sobraram.
retiraram 8 quilos de banha daquelas dobras da pele dele. Eu não sei mais o que fim levou. Eu até vou falar com a Tânia ou com o ex-marido dela, que é até meu amigo, o Tadeu, dono lá do spa, para ver como é que esse cara sobreviveu, se é que sobreviveu. Era uma gula monstruosa. As pessoas intemperantes não observam ou respeitam os limites de seus próprios corpos. Não tem mais fome? Provoca um vômito. Antigamente em Roma, naquelas orgias, aquelas farras que eles faziam, tinha vomitório. A pessoa comia, depois ia lá no vomitório, botava para fora e depois voltava para comer mais. Não tem mais sede? Aí a pessoa comia alguns amendoins salgados ou o próprio álcool resolve a sede. Não tem mais vontade de fazer amor? Pega uma revistinha de sacanagem e dá um jeito para botar a máquina para funcionar de novo. Sem dúvida, mas para quê? E a que preço? Essas pessoas se tornam prisioneiros do prazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? À vontade. Clarice, um beijo para você, Clarice. Chegando agora. Gente, é um prazer muito grande você não precisar de nada. Que prazer é você dominar os teus prazeres? Epicuro, que falava dos prazeres da vida, ele dizia que a cultura intensiva, a cultura intensiva, em vez da extensiva, das suas volúpias, era a coisa melhor. Você curtir bem aquilo que você gosta e não curtir muito. O melhor não é mais o que atrai e que basta a sua felicidade, que é o importante. Ficou satisfeito? Ótimo, tá bem, tá boa medida. Exagerou, foi para o fastio. A temperança tem por objeto os desejos mais necessários à vida da pessoa, comer, beber e da espécie. No caso, seja bem-vinda, Branca. Um beijo para tua filha Fernanda. E estava falando então da temperança para os fatos mais necessários da vida: comer, beber e fazer sexo, que também são os impulsos mais fortes que nós temos, portanto são os mais difíceis de dominar. Isso não trata de suprimir esses desejos. A insensibilidade é um defeito, mas no máximo e tanto quanto possível controlar esses desejos, como você regula o motor para não ficar nem muito acelerado nem muito devagar e manter o equilíbrio e a harmonia ou a paz. A temperança, gente, não é um sentimento, é um poder, isso é uma virtude. A Heloísa diz que o livro Pequeno Príncipe diz que a água é boa para o coração. Entendi que quando se tem sede e a saciamos, nos alegra. Qualquer necessidade fisiológica que você tem, quando satisfaz, você fica muito satisfeita. Um pouco redundante minhas palavras. Qualquer necessidade do corpo, ela clama por satisfação. Quando satisfeita, te dá um alívio enorme, seja o que for. Urinar, defecar, beber, comer, seja o que for. O alcoolismo é considerado gula? Pergunta aqui, deixa eu ver. A Malu. Malu, se você usar a palavra voracidade, aquela esganação, no caso, pela bebida alcoólica, seria uma forma de gula. O alcoolismo, em termos médicos, é uma doença. A Nilza chegou, um beijo, Nilza. Vitório Médio também chegou. Abraço, Vitório. Ao contrário do que dizem as religiões, os pecados não são perdoados ou castigados por um ser todo-poderoso. Não há recompensa, não há castigo. O que existe é consequência. Cada um deve suportar as consequências daquilo que faz. Cada um deve colher aquilo que plantou. Essa é a lei invisível e implacável da natureza, que não pode ser subornada.
Essa lei não respeita nenhum poder e não há ouro que a faça se derreter, ou seja, nada de corrupção aí. Se todos soubessem que devem suportar inevitavelmente as consequências das suas ações, o mundo seria muito melhor do que é. Perguntas? Bom, já que não há perguntas, vamos passar para o próximo pecado, vamos antecipar. A ira, e a virtude oposta da ira é a paciência. Ira ou raiva. A Heloísa diz, mas comer bem é um dom, e alguns alimentos liberam substâncias que podem ser saudáveis. Sim. Comer bem não é um dom, é um comportamento. Não. E o que é comer bem também é difícil. Comer muito, comer coisas saborosas, comer coisas nutritivas, é um conceito tanto vago aí. Ela fala que é tipo serotonina, alguns hormônios. Não é bem assim. A maioria dos alimentos tem um certo teor nutritivo. As pessoas falam que chocolate é antidepressivo. Não é antidepressivo. O chocolate contém triptofano, que estimula a produção de serotonina, que em si ela é o antidepressivo. Idem a banana. Mas para você tomar em quantidades, vamos chamar medicinais, de chocolate, de banana, você vai ter que derrotar uma loja da Copenhagen toda ou comer um bananal, para aquela quantidade ser importante. As substâncias são importantes, mas não como um remédio. Se eu vou comer banana ou chocolate, também. A Brenda pergunta como controlar a gula. A Malu toma triptofano como suplemento, não como alimento. Não vai comer banana para ter uma quantidade de triptofano que você teria numa cápsula. Como controlar a gula é botando o freio da temperança. Eu já estou satisfeita com isso que eu comi. Você não precisa, feito um camelo, se encher o tanque de combustível para rodar o deserto todo. A Heloísa também está tomando triptofano em cápsulas. Então falando de doces, aí a Ana Cláudia chegou, meu doce festas. Então, Brenda, para controlar a gula, se eu estou satisfeita, para que eu vou comer mais? Se você não dá para fazer um estoque de comida no teu estômago, aquilo não é saudável. Você vai se entupir de comida hoje para poupar a comida de amanhã ou para não ter fome amanhã? Não funciona assim. E muito provavelmente todos nós temos dinheiro para comer no dia seguinte. Então você não precisa se estocar no teu estômago um montão de comida. A Brenda adora doce. Eu também, eu sou um formigão. Mas agora eu estou mais moderado na quantidade de doce. Estou segurando. Eu como, fico satisfeito. Às vezes dá vontade de repetir, eu seguro a onda. Dá para ir administrando sem um grande sacrifício. Eu não me privo, mas também não me empanturro. Hoje, no passado era diferente. Dá para equilibrar, Brenda. E mais, se você comer mais devagarzinho o doce, você manda um sinal de saciedade para o cérebro e você não precisa comer a mesma quantidade. Se você comer muito rápido, o cérebro não dá tempo de registrar que você está satisfeito e você continua a comer. Mais alguma pergunta? A gente pode começar para ira, raiva e paciência. Bom, vamos aproveitar esses minutos que nós temos. A ira ou a raiva se refere a um comportamento de frenesi, violência ou fúria, que são demonstradas por um excesso de agressividade. Ela acontece quando nós estamos nos sentindo ameaçados, que devemos agir para defender nossos direitos. Elizabeth pergunta o que fazer quando alguém provoca a sua raiva.
Já vou chegar lá, Elizabeth. Calma, senão eu vou ficar com raiva, eu não vou te responder. Já vou chegar lá. O fato é que geralmente a raiva começa com níveis relativamente baixos de desconforto, mas que se esses níveis não forem bem administrados, podem subir até você ter uma explosão física ou emocional, sair aos gritos ou sair batendo. O imperador filósofo Marco Aurélio disse: as mais prejudiciais são as consequências da raiva do que suas causas. Às vezes você fica com tanta raiva, faz uma besteira que vai ter consequência bem mais grave do que o fato que provocou a tua raiva. Por exemplo, alguém provoca a tua raiva, você fica furiosa, agride aquela pessoa, você vai ter um problema danado com a justiça, com a polícia, por causa de uma questão pequena. O custo e benefício não valeu a pena aí. Já foi mais do que fartamente demonstrado que apresentar uma tendência elevada para responder com raiva de uma forma frequente influencia negativamente a nossa saúde. Isso pode nos levar à depressão e transtornos do coração. Elizabeth pergunta o que fazer quando alguém... já respondi a isso. Depois eu volto à pergunta da Elizabeth. A raiva é uma emoção sentida intensamente e produz emoções desconfortáveis na pessoa que ela está sentindo. A raiva libera o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. Libera em quantidades grandes, gigantescas, e diminui a serotonina, aquilo que as pessoas ficam tomando triptofano, chocolate, banana, etc. A serotonina é o hormônio do bem-estar. A raiva sobe o cortisol e diminui o triptofano. Ela faz com que o corpo passe por um grande estado de tranquilidade, para um estado de grande ativação. Para quê? Para responder por fuga ou luta. Você é ameaçado, você vai fugir ou vai lutar. Por isso, por esse desequilíbrio interno, por essa produção e redução de hormônios, você se torna a primeira vítima da sua própria raiva. E temos que aprender a administrar a raiva para não fazer mal a nós mesmos. Como qualquer emoção, nós somos responsáveis pela nossa raiva. Ninguém é culpado pela tua raiva. Apesar de a gente jogar a culpa em cima dos outros. Foi ele que me irritou, foi ele que me provocou. Não foi, não é verdade. A raiva também produz consequências não só no nosso corpo, como no nosso ambiente social. Porque quando nós agimos de maneira irritada com os outros, as pessoas se afastam cada vez mais da gente, nos tornando cada vez mais solitários. Também já há 2000 e tantos anos, o filósofo Aristóteles disse: qualquer um pode se zangar, isso é fácil, moleza, mas se zangar com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Aristóteles. Eu vou repetir que isso perdura há mais de 2000 anos. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas se zangar com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. A Ana Cláudia pergunta se existe diferença entre raiva e ódio. A raiva eu reputo como sendo uma emoção muito momentânea. O ódio é um rancor persistente. Você pode ficar com raiva com a pessoa que te irritou ou te contrariou alguma coisa. Com a tua filha, por exemplo, você pode ficar enraivecida por alguma atitude dela. Daqui a pouco passa. Se você fica com ódio, você fica querendo o mal dela, que é diferente. Quando você acredita que alguém está te causando uma emoção indesejável, por exemplo, raiva ou tristeza, lembre-se que a única coisa que está causando o seu próprio desconforto é o seu julgamento sobre o que ela falou ou sobre o que ela fez. A única pessoa que tem a chave para perturbar a sua paz é você. Isso é uma coisa difícil de digerir, mas para ser insultado, permitimos que esse insulto se instale em nós.
De certa forma, gente, não existem ofensas, apenas ofendidos. Você pode me dizer alguma coisa que me ofenda, mas se eu ignorar essa coisa, não dar valor ao que o senhor falou, você é maluca, você é burra, você está irritada, eu não devo dar importância a isso, eu não fico ofendido. Então, tecnicamente não existe ofensa, apenas pessoas que se sentem ofendidas. Cada vez que você fica com raiva, você dá controle para outra pessoa. Cada vez que você deixa alguém tirar teu equilíbrio, você perdeu. Em vez de nos permitirmos sofrer um sequestro emocional, isso é, deixar que as emoções assumam o controle, nós precisamos ativar o nosso pensamento lógico, concentrando-se nos fatos. O sequestro emocional acontece quando nós consideramos o insulto como um ataque ao nosso ego. Então, uma estrutura do cérebro chamada amígdala reage como se estivéssemos em perigo e nos impede de nos comportar racionalmente. Ignorar o insulto de alguém é a maneira mais poderosa de reagir, pois mostra autocontrole e impede que a gente entre na pilha, que caia no jogo. A Bernadette, por que essa raiva política entre os brasileiros e nas últimas eleições? Isso daí é uma polarização. Você vê o teu lado como totalmente bom e o lado oposto como totalmente mal. E dessa polarização, você começa a ter raiva, porque você começa a criar o nós separado do eles. Os nós, o nosso grupo é sempre o melhor, é sempre o certo. E o outro grupo é sempre o errado, o pior, e, portanto, merece ser castigado. Responder a um insulto com outro insulto implica em reproduzir a cadeia da raiva, da imaturidade ou da estupidez humana. Isso não melhora nada. A Elizabeth pergunta: como devo agir com um vizinho que arranha meu carro o tempo todo? Vai à polícia. Ele está causando danos. Vai à polícia. A polícia, você não precisa sentir raiva, você precisa agir. Ficar borbulhando em raiva de alguém é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Responder uma ofensa com palavras más é o mesmo que querer limpar alguma coisa suja com lama. Não custa lembrar a excelente frase do filósofo Pascal: uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. Você fica com raiva de coisas sem importância. Pensa bem, a maioria das coisas não muda nada na tua vida. Você fica com raiva das coisas sem importância. E principalmente, quem te irrita te controla. Você dá o poder das tuas emoções na mão do outro. Se qualquer um que fale alguma coisa você fica com raiva, você dá poder a qualquer pessoa que saiba falar para te irritar. É uma pobreza intelectual, emocional, de espírito. Boa tarde, Sidney. Seja bem-vindo. Quem te irrita te controla. Aprender a controlar a raiva é aprender a administrar e canalizar a frustração. Não use a raiva como uma maneira de ofender as pessoas, porque a tua raiva passa, mas as palavras ficam. A raiva não passa de um vômito mental e não há necessidade de jogar em cima das outras pessoas, principalmente porque a raiva foi você que criou com teus próprios pensamentos e não os outros que você diz que criaram. A Fabi diz a melhor frase para ser absorvida. Qual frase, Fabi? Já não sei. Sidney está dando boa tarde para Mildo Cestas. Não é, corrigindo, Sidney, Mil Doces Festas. Mil Doces Festas é o nome da empresa da Ana Cláudia, que faz doces para fora.
Um dos custos mais comuns da raiva, provavelmente o mais alto de todos, é o dano que causa às nossas relações pessoais. Curiosamente, os relacionamentos que são danificados geralmente são os melhores que nós temos, né? Você solta a tua raiva nos filhos, no marido, na esposa, pessoas que são mais significativas para você. É um absurdo isso, mas a gente age assim. Poderia não agir, é uma escolha que a gente faz. A Fabiana diz que a frase que quem te irrita te controla, né? Que ela está querendo dizer. Essa frase que ela gosta. O filósofo Sêneca, que eu já citei aqui, ele acreditava que um dos motivos da raiva e também da frustração, do desapontamento e do estresse, e muitos outros sentimentos negativos, é imaginar que tudo será sempre do jeito que nós queremos, que somos capazes de mudar o mundo segundo os nossos desejos. Isso é de uma infantilidade sem tamanho. Mas ele tinha razão, que a principal razão desses sentimentos negativos é imaginar ou exigir que as coisas sejam do jeito que a gente quer, que somos capazes de mudar o mundo segundo os nossos desejos. Se você pensa assim, saiba, não vai rolar, não é assim que a banda toca. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Se você agir dessa forma, você vai ter uma vida bem mais tranquila. Em outras ocasiões, a nossa raiva é contra nós mesmos. Isso ocorre quando ela é desencadeada por uma situação e não tanto por outras pessoas. Você fica com raiva de você. É um ataque direto à nossa pessoa quando nos culpamos pela situação incômoda ou desagradável que estamos vivendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nosso tempo acabou aqui, está acabando. Estou guardando um restinho de tempo para responder alguma dúvida que tenha. Já que ninguém tem nenhuma dúvida, presumo que não tenha. Vamos continuar na próxima live, sexta-feira, 5 horas. A continuação desse tema, que é paciência. A Cristina diz, ou seja, trabalhar a raiva é muito complicado. Cristina, eu concordo contigo. Mas não trabalhar a raiva é muito pior. E Luísa diz, então é normal ter todos esses sentimentos de vez em quando? Nenhum sentimento está errado, não. O que você pode ter é comportamentos errados. Você ficar com raiva, tudo bem. Não te dá o direito de se comportar agressivamente com o outro. A Malu diz, paciência é difícil. Mas a impaciência vai te ensinar que a paciência é o único remédio. A Elizabeth Dornelles diz que tem muita gente sem noção e vive para fazer raiva nos outros. Não concordo, Elizabeth. Ninguém te faz raiva, você que sente raiva, você que cria a tua própria raiva. A Rosane chegou agora, Rosane, no final. Bernadette gostou muito devido aos ótimos conselhos. São orientações, não são nem conselhos, esclarecimentos. Se você mudar a tua forma de pensar, muda a tua forma de sentir. Heloísa diz que tem que trabalhar esses sentimentos, tem sim. Heloísa diz que paciência ela tem é de Jó. Paciência é virtude só até certo ponto. Cuidado para não passar da paciência para a passividade. Você aturar tudo calada não é paciência, não é virtude, é defeito, é passividade. A Cristina diz que recentemente causaram raiva. Ela orou e ficou mais calma. Se você mudar o pensamento, nem vai precisar ficar com raiva, nem orar. Vai ficar calma sempre. Lembra-se da frase que eu falei lá atrás do Pascal. Uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês, a presença de vocês. E espero que vocês estejam
aqui na próxima live, sexta-feira. Quinta-feira a aula é sobre aceitação, tá muito boa essa aula. E sexta-feira, então, nós continuamos aqui na live falando sobre paciência. Muito obrigado, cuidem-se todos muito bem e fiquem na paz. Um beijo. Tchau.